Bom dia, quarto ano. Nós hoje vamos para a nossa aula remota de História, nossa segunda aula de História da segunda unidade, tá? E nós vamos discutir aí na página 8 um assunto bem atual, que é comprando pela internet. Na outra aula a gente falou do comércio e a partir de agora nós vamos falar sobre as compras pela internet, que é uma outra modalidade que vem crescendo muito nesses últimos tempos, principalmente agora em tempo de pandemia, né? Depois de listar o que precisava comprar para fazer a receita, Lúcia decidiu pedir suas compras online. Para isso, utilizaria o aplicativo de um supermercado. Urbano não sabia que isso era possível e ficou curioso para saber mais a respeito. Como é possível fazer compras de mercados pelo celular? Para isso, Urbano, basta acessar o aplicativo da loja, é muito fácil. Mas devemos conhecer bem a loja virtual quando se compra pela internet. Então vejam bem, nesse tempo de pandemia o que a gente está mais vendo são as compras que são feitas pelos aplicativos e sendo entregue na nossa casa de forma delivery, né? As próprias lojas é que levam para que você não tenha um contato com outras pessoas e acabe se aglomerando para fazer suas compras. Mas para isso eu tenho que comprar em sites confiáveis. Eu não posso comprar em qualquer lugar. Por que eu não posso comprar em qualquer lugar? Porque nem todo comércio na internet ele é confiável, tá? Às vezes colocar o seu número de cartão, colocar seus dados ali, você pode entrar em um grande problema por aquela empresa não ser séria. Então, quando você estiver baixando algum aplicativo, você tem que procurar saber o quê? A nota que os clientes, tá, deram para ele, as estrelas. Por exemplo, aqueles aplicativos que tiver mais estrelas, com certeza eles são o melhor atendimento, a prestação de serviço é melhor. Primeiro quesito: converse com as pessoas que moram com você e responda: na sua casa vocês costumam comprar pela internet? Que tipo de produtos vocês compram? Resposta pessoal, tá? Lúcia, percebendo a curiosidade de Urbano, explicou que o desenvolvimento dos meios de comunicação e a chegada da internet tornaram mais fácil e cômodo comprar e vender, pois pode-se fazer isso sem sair de casa e de qualquer lugar do mundo. Você sabia? As atividades de compra e venda pela internet recebem o nome de e-commerce, ou seja, comércio eletrônico. Este segundo quesito aí você vai fazer no caderno de história. Comprar produtos pela internet pode ter alguns benefícios, mas também pode ter pontos negativos. Para você, quais seriam os benefícios e os malefícios de comprar das compras online? Esse terceiro também eu vou pedir para que vocês coloquem no caderno, tá? Pela explicação que a tia acabou de falar para vocês. O comércio eletrônico exige que tenhamos alguns cuidados antes de comprar online. Converse com os colegas e o professor sobre os cuidados que devem ser tomados ao comprar algo pela internet. Além de você verificar, né, a nota daquele aplicativo, você precisa ter outros cuidados. Aí você vai pesquisar que cuidados são esses em comprar pela internet e anotar aí, tá? Como acontece o comércio? Na aula passada eu expliquei para vocês que inicialmente, né, o comércio ele não era com dinheiro, não era com cartões de créditos como a gente utiliza hoje. A principal forma de se fazer o comércio era com a troca. Se eu tinha, por exemplo, 1 quilo de sal e queria comprar açúcar, eu chegaria lá na feira e trocaria o meu sal pelo açúcar do outro vendedor. E assim seguia o comércio da troca. Só que depois o comércio começou a se expandir e só trocar não estava sendo viável. Então aí surgiu as primeiras moedas e assim começou a trocar mercadorias por moedas, que é o caso de hoje, né? Além do comércio agora acontecer por dinheiro, a gente vê que tem a modalidade do cartão, né?
onde a gente pode comprar e, por exemplo, a gente programar qual é o dia que a gente quer pagar. Agora, para isso, a gente tem que utilizar o cartão com consciência, porque a gente também não pode usar como se ele não tivesse fim, e na verdade tem. A gente só pode gastar até aquilo que a gente pode receber. Se a gente gasta além do que a gente recebe, a gente acaba ficando endividado, tá? Como acontece o comércio? Ita e sua mãe, para Potira, que também estavam fazendo compras, pararam em um estabelecimento comercial para comprar alimentos. Enquanto conversavam, Ita fez uma pergunta curiosa à mãe. Será que posso trocar minhas figurinhas repetidas por algumas frutas? Aí a mãe respondeu, não, Ita. Hoje pagamos com dinheiro. A troca de produtos era algo que se praticava em épocas muito antigas. Primeiro quesito. Você já trocou algo por outra coisa que queria, sem utilizar o dinheiro? Aí você vai escrever aí, tá? Se você já trocou alguma coisa, uma figurinha, um lanche, o que você já trocou. A resposta da mãe deixou Ita muito interessado em saber mais sobre o comércio de antigamente. Para Potira, explicou que há muito tempo, quando os grupos humanos começavam a organizar-se em comunidades sedentárias, as pessoas coletavam e produziam seus próprios alimentos, preocupando-se em obter apenas o suficiente para suprir as necessidades de seus grupos. Segundo, de acordo com o que você estudou na unidade 2, responda: de que forma as primeiras comunidades humanas adquiriam seus alimentos? Ora, eles adquiriam seus alimentos de acordo com a criação de animais, né, pela produção da agricultura, né, a caça, a pesca e também a coleta. Porém, com o tempo, dentro de cada comunidade surgiram pessoas que passaram a produzir ferramentas, objetos e vestimentas para o uso do grupo. Essas pessoas poderiam receber em troca do que produziam outros produtos ou alimentos dos quais necessitavam. Assim, as pessoas passaram a trocar grãos por peixes, peixes por ferramentas, ferramentas por grão, entre outros itens. Ou seja, se eu tinha algo que eu queria trocar com alguém, eu ia no comércio e trocaria por outro item que eu quisesse, tá? Na página 10, vem explicando como era o processo da troca, tá? A prática da troca é chamada de escambo e é considerada por muitos estudiosos como o início do comércio. Ao longo do tempo, diferentes grupos passaram a socializar cada vez mais entre si. Com isso, eles compreendiam que, para suprir suas necessidades e viver melhor, eles poderiam fazer a troca. Então, esse ato de fazer troca se chamava escambo, tá? Aí eu tenho o terceiro quesito. De que maneira as trocas poderiam contribuir para que as comunidades vivessem melhor? Vejam, se uma comunidade, por exemplo, eu tinha o cultivo do milho e digamos que uma outra comunidade eles praticavam o cultivo do feijão. Então, o que é que eles faziam? Essas comunidades elas trocavam entre si e assim aquela comunidade que tinha apenas o milho, eles poderiam ter na sua alimentação o milho e o feijão. Assim como aqueles que produziam só o feijão, poderia ter o milho e o feijão também, já que eles participavam do processo do escambo, ou seja, da troca, tá? Então, eles iriam melhorar principalmente, tá? E não ter aquele produto que ele fazia a troca e ter aquele outro produto que ele não cultivou. Hora da pesquisa. Você já ouviu falar em mercados de pulgas? Esse é o nome dado a um tipo de mercado comum em algumas cidades no Brasil. Aí você vai fazer uma pesquisa e descobrir que tipo de mercado é esse, o que se vende nele, como as pessoas podem pagar pelos produtos. Essa atividade é para ser feita no caderno de história. E mais uma vez eu peço, quem puder, tire a foto e coloque lá no Class, por favor. Essas trocas poderiam ocorrer durante a visita de uma comunidade a outra, ou em locais determinados por elas, nas quais fosse permitida
a circulação de muitos grupos. Esses grupos poderiam ser espaços da cidade ou espaço de campo que fossem seguros e de fácil acesso. Agora, esses espaços, gente, foi trocado pelas feiras livres, né? E depois de muito tempo, também pode ser nos shoppings, né? De formas diferentes. A Ita perguntou: a forma como se fazia comércio antigamente se parece com a forma como são organizadas as feiras atuais, que têm lugares e dias definidos para ocorrer. Sim, Ita, elas são continuidade das primeiras feiras livres organizadas pelas pessoas. Página 11. A origem das feiras livres. Em casa, a Ita foi procurar mais informações sobre as feiras de antigamente. Ele descobriu que, por serem muito antigas, não se sabe ao certo a origem delas, mas muitos historiadores afirmam que ocorreram há mais de 2000 anos. Na Idade Média, período histórico que corresponde ao intervalo entre os anos 476 e 1453. As feiras foram tão populares que surgiram muitas cidades nos locais onde eram organizadas. Nessa época, as trocas poderiam ocorrer por escambo ou por venda utilizando-se de dinheiro. Você sabia? Foram as feiras que impulsionaram a criação e utilização de dinheiro como objeto de troca. Como a tia falou, né? Depois que a feira o comércio foi aumentando, a troca não estava tão viável e aí surgiu as primeiras moedas. O termo feira tem sua origem no latim feria e significa dia de descanso, pois as pessoas aproveitam os dias livres para comercializar os seus produtos. Assim como as feiras atuais, as de antigamente eram formadas por diversas barracas, nas quais os produtos eram expostos. Nessas feiras eram vendidos produtos agrícolas e artesanais, como ferramentas, roupas e utensílios domésticos. Vejam, essas feiras aqui, tá? Elas são chamadas de feiras livres. Por que livres? Porque ela era num campo ou uma estrada vazia. Hoje em dia, as nossas feiras livres, elas também ocorrem, tá? Nós temos algumas feiras aqui no nosso próprio estado, bastante conhecida, como, por exemplo, a Feira de Caruaru, que vende de tudo lá que você imaginar. Você tem a Feira do Mercado São José, que você pode ter de peixes, de artesanato. No próprio bairro de vocês, na Várzea, se eu não me engano, nas quintas-feiras, também tem a feira de roupa, né? E algumas feiras, hoje em dia, ela ficou fixa. Ela não tem um dia certo para acontecer. Ela não tem só um dia para acontecer. Ela acontece todos os dias. Que as feiras de peixes, de verduras, de frutas, tá? Aí na página 12, eu tenho, primeiro, no bairro onde você mora existem feiras livres? 2. Há um dia e horário específico para elas ocorrerem? Quais? Terceiro, essa feira ocorre há pouco ou há muito tempo em seu bairro? Você saberia dizer desde quando? Se necessário, faça uma pesquisa. Você pode colocar lá no Google, tá? E pesquisar, por exemplo, a Feira da Várzea, quais dias que acontece, desde quando acontece. Quarto quesito, quais produtos podem ser encontrados na feira próxima do lugar onde você mora? Esse quinto quesito você pode colocar no caderno de história junto com aquelas dois quesitos anteriores que eu pedi. Considerando o que é vendido na feira livre da sua vizinhança, é possível dizer que o campo e a cidade contribuem com os produtos que atendem à necessidade da população local? Por quê? No mundo digital, mercado de pulgas online. As redes sociais são importantes ferramentas que nos permitem socializar com outras pessoas. Por meio delas, conversamos, compartilhamos informações, ajudamos pessoas e podemos até mesmo organizar eventos
para trocar coisas que já não queremos mais, como livros que já lemos. São chamados sites de compra e venda, né? Primeiro quesito, você possui em sua casa brinquedos, livros ou outros objetos que gostaria de trocar porque não usa mais? Se sim, que objetos seriam esses? Ita e Marina falaram ao celular por meio de uma rede social sobre algumas figurinhas que desejavam trocar. Veja na página seguinte uma parte dessa conversa. Página 13. Marina, você tem a figurinha sobre a qual falei hoje? Sim, mas vou pedir em troca as 2 figurinhas que faltam para completar meu álbum. Esta atividade aí da página 13, vocês vão colocar um asteriscozinho que nós só vamos fazer na volta, porque nós vamos ter que nos reunir para fazer uma lista de coisas que a gente gostaria de trocar, tá? E a gente vai trocar em sala. Então essa atividade aí a gente não vai poder fazer agora. Coloque na página 14. Olha lá. Na página 14 eu tenho: cada país tem uma moeda. Ita continuou interessado na história do comércio. Em casa, enquanto a mãe contava o dinheiro que havia sobrado das compras que fez, Ita perguntou sobre como as pessoas praticavam o comércio antes de existir o dinheiro. O que valeria mais, uma maçã ou um abacaxi? Antigamente, como não existia dinheiro, o valor de cada produto era medido pelo trabalho que dava para consegui-lo ou fabricá-lo. Quarto, como você imagina que as pessoas faziam as trocas de produtos antes de existir o dinheiro? A gente sabe que é com a troca, né? Mas como você acha, por exemplo, que a pessoa faria? Se eu tinha uma vaca, mas eu estava precisando, por exemplo, do feijão. Se fosse hoje em dia, a gente saberia que a vaca valeria muito mais que o feijão, né? Por conta do dinheiro. Mas na questão lá do passado, que era na troca, como é que vocês acham que eles faziam para saber o que é que valia mais? Será que pelo tamanho? Será que pela forma de como a pessoa passaria mais tempo, por exemplo, para criar uma vaca? Era mais fácil ou mais difícil que cultivar o feijão? O feijão tinha que cultivar, eu tinha que deixar secar, depois eu tinha que apanhar, colocar no saco para levar para a feira. Qual que vocês acham como era a forma que eles trocavam? Parapotira contou a Ita que às vezes as negociações de troca tornavam-se um tanto confusas. As pessoas que negociavam, por exemplo, poderiam não chegar a um acordo, tá? Sobre o valor de um produto, ou ainda ter de entregar uma grande quantidade de produtos em troca de apenas um item. Como no caso do exemplo que eu disse a vocês, eu teria que dar muito feijão em troca da vaca, né? Para resolver essas e outras situações do comércio, os governos criaram as moedas. As primeiras moedas eram feitas de ouro e prata e tinham símbolos e pesos diferentes que determinavam o seu valor. Mesmo com a criação das moedas, as trocas de um produto por outro duravam um longo tempo. Ainda hoje, esse tipo de negociação existe em determinados espaços, como os mercados de pulga, que é o que vocês vão pesquisar. Com o tempo, surgiram leis e estabelecimentos, como os bancos, que facilitaram o comércio e as atividades cotidianas envolvendo o dinheiro. Por quê, gente? Por que surgiu o banco? Porque era muito pesado levar para a feira o ouro, a prata, tá? Para poder fazer suas negociações. E lá no banco não, era mais fácil. Você ia lá, retirava o seu valor do que queria comprar e não precisava andar com uma grande quantidade de ouro e prata pelo meio da rua, né? Nesses estabelecimentos, por exemplo, as pessoas mais ricas poderiam deixar grandes quantidades de dinheiro e recebiam uma carta de crédito. Um documento que dizia a quem o recebesse que o banco lhe garantiria a entrega da quantidade descrita ali. Aquele que estivesse com a carta poderia ir até o banco
e trocá-la pelas moedas equivalentes. Fazendo com a comparação dos dias de hoje, nós poderíamos fazer como cartão de crédito. Uma pessoa que tem um cartão de crédito, né? Aquele cartão de crédito, ele dá livre acesso de você comprar, e a pessoa vai, de acordo com a bandeira do cartão, ele vai receber pelo banco, tá? Através de conta, o dinheiro rapidamente. E a pessoa não precisou ter que levar o dinheiro em cédula, que hoje em dia a gente sabe que é bem perigoso, né? Tá andando pelo meio da rua com grande quantidade de dinheiro. Você sabia? As cartas de crédito deram origem às cédulas de dinheiro que utilizamos atualmente. Ao longo da história, cada país criou seu próprio dinheiro ou moeda. Algumas delas mudaram de nome e formas. Outras se mantiveram quase inalteradas, como a libra esterlina, a moeda da Inglaterra. Veja exemplos de algumas moedas pelo mundo que Parapotira mostrou a Ita. Aí aqui eu tenho, na primeira cena, cédulas de euro, tá? Que foi implantada em 2002 e é utilizada em alguns países da Europa. Do lado eu tenho as cédulas e moedas de Lene, que são as moedas oficiais do Japão. A terceira imagem, eu tenho cédulas e moedas de libra esterlina, moeda oficial da Inglaterra. E a quarta imagem, eu tenho cédulas de sede, moedas oficial de Gana, um país da África. Quinto quesito, você conheceu algumas moedas de outros países, mas você saberia dizer qual o nome da moeda do Brasil? Ora, a moeda do Brasil é o real, né? A moeda brasileira, ela é o real. Nem sempre foi o real, tá? Essas vão ser atividades para as próximas aulas de história, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre a história do dinheiro brasileiro. Agora chegamos ao fim da nossa aula de história. Que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus.